da matéria do Vital e do Ramiro, que a gente trouxe ainda no domingo. O portal Meu Timão foi o primeiro a noticiar em relação aos dois jogadores que receberam consultas e podem ser negociados ainda esta semana. Depois, posteriormente, acho que a Rádio Jovem Pan deu que o Vital poderia estar indo para o Santos, perdão, que o Ramiro estava acertando com o Santos. Acho que depois o Samir Carvalho disse que poderia ser Luan com o Ramiro, para o Santos também. Mas é isso. No domingo, ó, vocês vão olhar a data ali, o domingo foi 1h30 da tarde, o Meu Timão noticia ali de que Ramiro e Vital receberam consultas e podem ser negociados em definitivo ainda esta semana. Eu vou passar para vocês entenderem o que está acontecendo. O Luiz Felipe pergunta dos dois. O Ramiro tem contrato só até dezembro, ou seja, tem mais 4 meses de contrato. O Corinthians aceita liberá-lo antecipadamente agora, só que o Corinthians quer, no mínimo, que fique zerado a conta com o jogador. Eu tenho que pagar alguma coisa de luva, eu tenho que pagar o salário até o final do ano, ou uma compensação. Enfim, quanto que é aí, ó? É o Santos que quer. Eu com 1,5 milhão eu resolvo aqui, eu zero com o Ramiro. Você dá esse 1,5 milhão? Tá tudo certo. Você pode levar o jogador porque só tem 4 meses de vínculo. Então, se o Corinthians conseguir a rescisão com o Ramiro, do 0-0, mesmo que não ganhe nada além disso, por ter 4 meses de vínculo, o Corinthians aceita. Já o Vital, como ele tem 24 anos e o contrato até o final de 23, o Corinthians quer uma compensação financeira para liberar o Vital, seja para qual for o time. O Corinthians não vai só liberar o Vital. E o Léo Natel também está treinando, está com problema muscular, mas estava lá treinando. Também aguarda para poder uma situação de liberação, também o contrato até o final de 23. Então, essa é a situação. Eu imagino que essa semana eles já podem ter um destino, seja o Santos, seja qualquer outro. Então, não se assustem se Léo Natel, Vital e Ramiro, que a comissão técnica ainda não utilizou, não parece querer utilizar, eles estão aguardando, na verdade, mais a comissão aguarda a diretoria para ver se negocia com eles. Então, essa é a situação que eu passo para vocês. Ramiro, contrato só até o final do ano, 4 meses. Então, se chegar um clube que acerte tudo, se faltar um pouquinho ali de um rescaldo financeiro com o próprio Ramiro, entre Corinthians e Ramiro, e esse clube falar, não, daqui a 1 milhão e pouco, que você tem que pagar para ele, em alguma luva, algum salário, alguma coisa de residual, tá aqui, eu pago e eu assumo daqui para frente. O Corinthians libera. O Vital, o Corinthians não quer só emprestar por emprestar, e o Corinthians quer uma compensação financeira para liberá-lo. Lembrando, gente, o Vital chegou a ter uma proposta de 10 milhões de euros da Roma em 2019 e o Corinthians não liberou. Foi errado não liberar? E hoje vai vender por menos? Sim, o cavalo passou, não subiu. Por isso que muitas vezes você segura um jogador e ele depois vale menos. Então, muitas vezes, talvez o negócio é vender na hora, mas aí você enfraquece o time. 19 era um outro contexto. Mas a Roma ofereceu 10 de euros e o Corinthians falou não. Então, essa é aquele tipo de situação que é difícil para um dirigente. Se você não vende e o cara joga muito bem depois, você vira o herói. Se você não vende e o cara não dá nada, você vira um bandido. Infelizmente, são tomadas de decisões que um dirigente tem que tomar e a gente, no lugar dos caras, também poderia ter errado e acertado. Depende do próprio jogador no futuro, tá? Então, essa é a situação. Se preparem esta semana. Muito provavelmente poderemos ter Ramiro, Vital e Léo Natel sendo negociados, talvez até de forma definitiva, e não só empréstimo por empréstimo, tá? Outro que pode sair, Xavier. Trouxemos aí hoje de manhã, também com exclusividade para vocês, o Xavier, como ele se tornou o 6º volante do time, ele pode ser negociado também essa semana. A ideia é o seguinte, o contrato do Xavier, o Corinthians tem, o vínculo é só até janeiro de 23, é isso mesmo, viu, gente? Só tem mais 5 meses, ele já pode assinar até um pré-contrato com outro clube, porque a FIFA libera, né, faltando 6 meses, você pode assinar um pré-contrato. Então, 31 de janeiro de 23 acaba o contrato do Xavier
e ele virou a sexta opção, ele não está sendo nem relacionado direito, principalmente depois da recuperação física do Michael e da chegada do Fausto Vera. Tem uma parte do texto, põe ali, Cris, deixa eu só pegar aqui, ó, uma partezinha ali, ó, eu ponho aqui, ó, ó o meu texto para vocês entenderem. Nas últimas semanas, o camisa 39, que é o Xavier, viu sua situação mudar por conta de 5 fatores: a recuperação física de Michael, a consolidação de Cantilho, a ascensão de Duqueiroz, o bom momento do Rony e, por fim, a recém-contratação do argentino Fausto Vera. Ou seja, ele passou a ser sexta opção de volante. Por isso que ele sequer está sendo relacionado. Tá? Nos últimos 10 jogos, o Xavier jogou apenas 3 vezes. Fluminense, quando o Corinthians jogou só com reservas, por isso que ele jogou. O Santos, que ele entrou faltando 35 porque a vaga já estava até concretizada. E mais 6 minutos diante do Ceará, o Corinthians já estava até perdendo do Ceará. E o Xavier entrou ali faltando 6 minutos. Então essa é a situação do Xavier. E ele, não se espantem se ele for liberado ainda esta semana, seja por empréstimo. O contrato é curto. Se o Corinthians pode renovar o seu contrato e emprestar para ele ganhar rodagem, para ele ganhar espaço para jogar, ou o Corinthians pode acertar com ele, rescinde e fica com um pedaço dos direitos econômicos. Tem esses dois caminhos agora que a diretoria tem que tomar com o Xavier. Empresta, renova, empresta, e aí você tenta trazer ele para o futuro. No futuro você pode trazer ele, ou rescinde agora e guarda 20% dos direitos, 10, 20, 30, e torce para uma venda futura, mais ou menos como fez com o Madison e outros jogadores também que o Corinthians liberou, tá? Para poder rescindir o contrato. Então, aguardemos essa situação que a gente traz em primeiríssima mão aí para vocês também, em relação ao Xavier. Outra informação importante que eu tenho para vocês. Robson Bambu. O Robson Bambu também não foi relacionado nos últimos 3 jogos. Perdeu espaço e virou definitivamente aí a última opção, a sexta opção dos zagueiros. A situação dele também é muito difícil, do Robson Bambu no Corinthians. E o Corinthians segue conversando com o Nice da França para poder devolvê-lo agora na janela. O contrato de empréstimo dele com esse time que os franceses emprestaram foi até o final do ano, até 31 de dezembro. E deixa eu pegar ali no texto de novo, Cris. E a situação dele é essa e é muito difícil agora, ó. Ele virou a sexta opção atrás de Gil, Raul, Balbuena, Bruno Mendes e até mesmo Robert e Renan. Os 2 primeiros, Gil e Raul, se firmaram como titulares, né, recentemente. Os estrangeiros chegaram e deram conta do recado, o Balbuena e o Bruno, e o garoto de 18 anos que pertence ao sub-20 está sendo relacionado e ele não. Então, ele perdeu espaço até para o Robert Renan, que me parece bom jogador, mas ainda é jovem, e o empréstimo dele até 31 de dezembro do Bambu. E até conto aqui também, baixa um pouquinho, Cris. Ali, ó. Para acontecer uma saída antecipada, porém, se faz necessário que o time francês tenha interesse no retorno antes de dezembro e ou que apareça um clube interessado na sua aquisição. Ou seja, não adianta o Nice falar, tudo bem, você pode reemprestá-lo aí, eu vou emprestar, pô, e não tem ninguém. Aí o Nice fala, não, fica aí então, você não pintou ninguém. Ou pode acontecer de pintar um outro clube e ele mesmo fala não, ou o Nice fala não, para esse clube eu não quero emprestar. Então vai ter que ter a anuência também do Nice, que é o dono dos direitos federativos do Robson Bambu, mas a situação dele é bem complicada. Ó, nesses 5 meses de Corinthians, vai lembrar, o zagueiro se envolveu em algumas polêmicas fora do gramado. Foi acusado e inocentado de estupro de vulnerável, foi expulso de uma balada por torcedores e ainda faltou a treinos no CT. Enfim, é um extracampo difícil do Bambu aí, desde que ele chegou. Nos jogos também não dá confiança para os companheiros, para a torcida, e a situação dele é essa, virou o sexto zagueiro, e aí uma devolução antecipada, já que o salário dele é alto, né? Ele ganhava em euro lá e veio ganhando, o Corinthians paga 100% do salário dele, não seria uma situação tão ruim não, dele ser devolvido agora, poderia abrir um espaço interessante na folha. Vamos aguardar para ver aí o que acontece entre Corinthians e Nice e Robson Bambu. A situação é essa. Eu acho que os 5 ali dão conta do recado, sendo bem sincero, você ainda tem o Bruno Melo,
caso necessário para jogar de zagueiro, já jogou o Bruno, né, de zagueiro no Fortaleza, então eu sinceramente eu não vejo nenhuma situação aí que faça um desespero muito ali, "Ah não, se o Robson Bambu for seria ruim e tudo mais".